EB3, para quem tem o EB3, o qualificado, né? Aquele EB3 do Professional, o EB3 qualificado. O Skilled avançou também um mês, estava em 1º de dezembro de 22, foi para 1º de janeiro de 23. E o EB3 Unskilled pulou de 1º de fevereiro de 21 para 22 de maio de 21. Esse avançou 3 meses. Cara, 3 Avançou meses, bem. fevereiro, março... Mas não, né? 3 meses e 22 dias, né? Porque ó, Quase fevereiro, 4 meses, exatamente. Março, abril, maio, quase 4 Quase meses. 4 meses, foi um né? avanço muito bom. 3 meses e 3 semanas. Aí. Entre os vistos de emprego foi o que mais avançou. Cara, e aí para os profetas do apocalipse do EB3, porque toda vez que eu falo de visto EB3, o pessoal fica 5, 6, 7 anos, 8 anos. Aí tá aí. E é o segundo avanço, né? Porque avançou recente também, né? Tinha avançado em janeiro, avançou um pouco, mas avançou de 15 de novembro para 1º de dezembro, e agora foi esse avanço mais longo, né? Não, mas ó, de fevereiro foi de 8 de dezembro a 3 de fevereiro. 1º de fevereiro, aqui ó, de 8 de dezembro. Ele tinha avançado muito pouquinho em janeiro. Em janeiro ele avançou 8 dias, 7 dias, de 1º dia 8 de dezembro. Quando chegou em março, ele já teve um salto, que ele foi de... Quase 2 meses. Exatamente, de 8 de dezembro a 1º de fevereiro. Já teve um salto. E agora um salto maior ainda até dia 22 de maio. Então, que bom, né? Não é uma maravilha, não entrou current, mas ó, avançou 2 meses e pouco no mês passado e agora mais 3 meses e 3 semanas do EB3. Que mais, Davi? E por último, para finalizar, um visto não muito comum, é o EB4, até porque é um visto voltado mais para algumas categorias bem restritas, né? De aplicantes. Geralmente são alguns profissionais de mídia, profissionais religiosos, alguns tipos de diplomata. O SJS. E principalmente isso, aqueles que... Nós não temos esse... Exatamente, aqueles que são abandonados, são menores, são negligenciados por seus pais, tutores, ou então aqueles que são vítimas de violência e tudo mais. Então é um visto bem restrito. Esse ele vai e volta, ele se tornou unavailable, indisponível, tá? A partir desse mês agora de abril, mas ele vai muito de um mês fica fora, volta no mês seguinte, ele é muito instável, esse visto aqui. É possível que talvez no próximo mês ele volte a estar disponível novamente. Bom, mas sem dúvida nenhuma é o melhor mês dos últimos 6 meses, né? Sem sombra de dúvida. É o ano fiscal de 25, né? Sem sombra de dúvida. Eu diria dos últimos 9 meses, porque o final do ano fiscal anterior já estava em declínio, é quando começa o retrocesso, né? Os 3 últimos meses lá atrás, como usou muito no começo do ano, começa o retrocesso. Esse ano a gente espera o contrário, que agora os últimos 6 meses sejam um up, né? Para poder conceder tudo que está parado lá. Eu achei muito importante, fiquei muito feliz com essa notícia de hoje, porque ela era necessária para as pessoas entenderem que a gente tem 2 jogos em andamento nos Estados Unidos hoje, né? Uma ação forte contra a imigração ilegal, né? Com a deportação de indocumentados. Isso é um jogo totalmente separado desse outro jogo da imigração legal. Então você vê, pode para alguns parecer uma aparente contradição, mas na verdade, na minha opinião, tem uma certa coerência isso, né? A imigração legal continua andando bem, né? Então você vê fevereiro, março agora, boas notícias, avanços nas datas do Visa Bulletin. Na minha visão, fica o recado claro, estímulo a quem quer imigrar legalmente, fazendo os processos de forma legal, seja com os vistos de família, seja com o visto o EB1A, que é para quem é extraordinário, EB2, EB2NW para quem é excepcional, para quem o EB3, né, para quem até o EB3 Unskilled, para quem não tem nenhuma qualificação, nenhum nível de escolaridade alta. Aí, na minha cabeça, o recado está claro, né? A imigração legal continua funcionando, né? E agora parece com as datas andando, né, mais favoravelmente aos imigrantes. Concorda com isso? Exatamente isso, concordo com isso. A gente sempre vem falando isso, né? Durante a campanha presidencial, muita gente ficou preocupada. O Trump vai acabar com a imigração, vai acabar com o visto, não vai mais deixar imigrante entrar. Mas a gente sempre ressaltava isso. A campanha sempre foi pautada em cima da imigração ilegal. Os Estados Unidos é um país construído por imigrantes. Essa máquina é movida por imigrantes. Então, é impensável imaginar os Estados Unidos sem imigração, sem imigrantes. O país colapsaria, não tenho dúvida disso.
Mas eles vão estimular sempre a imigração legal, dentro da regra, dentro da lei. A lei está aí, a quantidade de green cards disponíveis anualmente para cada categoria. Então, quem buscar o caminho correto, eu acho que não vai ter dificuldade, não. É isso que eu acho. Então, eu gostei muito do tema dessa live de hoje, que é justamente para isso, sabe? Para fazer um contraponto, para reduzir a ansiedade das pessoas, algum erro de interpretação, falando assim, o Trump é contra a imigração. Eu diria para você, não. Eu acho que ele está sendo duro realmente, muito duro, com os indocumentados. Esse assunto é extremamente complexo. Quando você fala de imigrante indocumentado, você está falando desde a pessoa que entrou escondido pela fronteira, está falando da pessoa que veio pelo CACA e se apresentou no CBP e pediu asilo, está falando de gente que tem motivo para pedir asilo, está falando de gente que não tem motivo para pedir asilo, está falando de gente que esteve aqui legalmente com um visto que em algum momento foi negado, advogado perdeu data. Você não acredita? Você não acredita nisso? O que tem de advogado que perde data de cliente e o cliente não fica sabendo depois que está, né, com o visto perdido, né, com as datas perdidas, assim. O assunto de imigrante indocumentado é muito complexo porque põe muita gente diferente no mesmo balaio, né? Todo mundo chama de ilegal, tá? Mas eu acho que fica claro esse recado, né? Esse pessoal está passando por um escrutínio, por um tratamento realmente duro, né, e efetivo do governo Trump, né? Que a cada dia mais tenta mobilizar mais força policial para deportar mais gente. E aí, na outra mão, sai um Visa Bulletin com um avanço que não acontecia nos últimos 9 meses. Exato. Né? E lembrando, né, tem os famosos 100 dias do governo. 100 dias, né? 100 dias para qualquer governo. Exatamente. Né? Então, quando chegar no final de 100 dias, ele quer mostrar números. E óbvio que ele vai querer mostrar números de imigração. Então, esses primeiros 100 dias vão ser muito intensos, principalmente deportação, porque ele quer chegar lá no Congresso, quer chegar para a mídia daqui, faltam um pouco menos de 2 meses, né, para completar os 100 dias, ele quer chegar lá e falar que ele deportou milhares, milhões de pessoas dos Estados Unidos para falar que cumpriu a promessa de campanha. Então, esses 100 primeiros dias, de fato, vão ser bem agressivos nesse ponto. Eu acredito que depois arrefeça um pouquinho, começa a ser um pouco menos pesado, mas esses primeiros 100 dias ainda vai se ouvir muito falar sobre deportação, imigração ilegal aqui nos Estados Unidos. Agora, Davi, vamos sair um pouquinho da notícia oficial. Antes de começar a live, a gente estava conversando agora, e você me comentou em off que tem sentido um avanço numa redução de tempo ou um avanço na aprovação de processos de EB2. O que você está sentindo assim, nos bastidores, né, sobre imigração por EB? Ótimo. A gente tinha, até o começo do ano passado, até metade do ano passado talvez, a gente estava com prazo bem linear, sabe? 6 a 7, de 4 a 6 meses ali, estava bem batidinho. O resultado, uma aprovação ou uma RFE, sempre mais ou menos dentro do mesmo prazo. A resposta por um pedido de EB2. Exatamente. Só que lá do final do primeiro semestre do ano passado para cá, começou a virar uma bagunça de novo. Então, gente esperando há 1 ano e ainda não foi analisado, 10 meses, 11 meses, começou aquele atraso novamente, não dá para explicar por qual motivo. Mas a gente percebeu aí no último mês, não uma aceleração, ou seja, todo mundo estava esperando, começou a ser aprovado. Mas casos começando a ser analisados com menos tempo. E os nossos clientes têm um pouco de dificuldade de entender isso. Como que que foi protocolado há 3, 4 meses já teve análise e eu que estou esperando há 10 meses ainda não consegui a resposta do meu? É porque não é uma fila que ele sempre vai pegar. Não. Eu tenho explicação para isso. É porque eles acham que a USCIS é a NASA. Mas a USCIS é o INSS. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Porque se fosse na ordem de chegada, chegou o seu, vai ser analisado antes do que chegou depois. Não é assim. Porque aquilo é distribuído para a mesa dos analistas. Vai ter analista que vai analisar 10 por dia, enquanto o outro está analisando 2. E tem os centros, né? Tem os centros, tem as redistribuições, sai de um centro, vai porque já está superlotado, redireciona para outro, aí volta para uma outra fila como se começasse do zero. Infelizmente, é assim que acontece a análise da imigração. Por isso, só que a gente, de fato, tem visto começando, ainda não é não está cravado, mas é uma tendência aí de talvez começar a voltar a acelerar para aquele prazo que a gente viu antes. Pode ser que tenha algum tipo de influência.
só psicológica, porque ainda não deu tempo de implementar nada. Eu acho que colocaram o tubarão no tanque, manja, colocaram o Musk lá. Meu, deixa eu julgar processo aqui, porque senão eu danço, cara. Mas isso é uma realidade, porque começou, a gente deve falar isso em alguma outra live, mas começou uma perseguição agora muito grande contra funcionários públicos, né? Tudo ineficiente, ninguém trabalha. Corrupto, né? Tá não é a realidade, de boca, né? mas movimento, é o que você falou, é o tubarão dentro do tanque. O pessoal vai começar a agilizar e mostrar serviço. Então isso pode ser uma realidade. Então é isso. E expectativas assim de aprovação depois dessas mudanças de procedimento, está otimista? Sim, a gente tá, as aprovações que a gente está vendo estão nos surpreendendo. Aprovações que talvez tivessem um pouquinho de resistência. É que a imigração sempre é uma surpresa, eu falo isso para todo mundo. A gente pode ter o melhor currículo na mão, que se o oficial de imigração olhar para aquele currículo e falar, não gostei, ele não vai aprovar. E a gente pode falar ter um currículo que a gente avisa o cliente, olha, vamos fazer o melhor possível, mas não é um perfil 100%, mas vamos tentar. Se tem chance, a gente vai tentar. E é aprovado sem RFE, às vezes. Na quinta passada tinha uma aprovação legal, ela me mandou uma mensagem no... Sim, tivemos uma aprovação recente bem interessante. Dela, mas é um profissional extraordinário, porque é uma coisa inusitada. Ela é uma... Vamos chamar médica, não é médica, é uma terapeuta, porque não é médica. Né? Terapeuta. Que ela diagnostica, né? E ela fez comigo esse negócio, cara, e bateu muito. Ela faz um diagnóstico da tua saúde a partir da íris. Exatamente. Né? Iridologia, né? Então a pessoa não é médica, mas é uma terapeuta formada, acho que na Alemanha, né? Estudou na Alemanha. Eu não lembro agora onde foi, mas sim, tem PhD na área e tal. Eu a conheci no escritório da Volare lá, ela, o marido, são um casal assim extraordinário, né? Me ajudaram, fizeram o meu diagnóstico pela íris, assim, e uma coisa assim, ó, fantástica, assim, ó. Mas a gente tinha uma certa dúvida, né? Porque, cara, tá no campo das terapias alternativas, não é medicina e tal. E quinta-feira ela teve a aprovação de 140, eu fiquei super, super feliz, compartilhei lá no Instagram, né? E renovei, assim, meu otimismo com a coisa da imigração, porque às vezes eles começam a ficar muito metódicos, né? Muito burocráticos e tal, e algumas profissões mais diferentes, né, mais modernas, assim, acabam se prejudicando. Mas está aí. É por isso que a gente sempre encoraja todo mundo. Você preenche os critérios de elegibilidade para B2, está na disponibilidade de tentar, procura um profissional sério, que tem capacidade de criar uma estratégia de fato que vai conseguir aprovar seu waiver, que vai aprovar o seu NW. Então, você tem chance, você está disposto, eu acho que vale a pena tentar. Não, e o trabalho da equipe nossa foi campeão em mostrar o interesse nacional desse projeto aqui para os Estados Unidos. Então, parabéns para todo mundo aí da MA, né, e da Volare que se envolveram com esse processo. Um dos recentes aprovados aí da semana passada.